Há cerca de 65 milhões de anos, ocorreu um evento que até mesmo crianças no ensino fundamental já ouviram falar. Um enorme asteroide colidiu com a Terra, desencadeando a extinção dos dinossauros de forma repentina. Mas será que as coisas foram exatamente assim? Existe a possibilidade de que o evento tenha sido mais complexo e intrigante do que imaginamos? Como o planeta ficou 1 minuto após o impacto? E 1 ano depois? Ou talvez, até 10 milhões de anos depois? Se você não tem essas respostas, não se preocupe. Bem-vindo ao canal. Vamos explorar todos os detalhes dessa história agora mesmo. Mas será que foi realmente um único evento catastrófico que eliminou os dinossauros? O fenômeno conhecido mundialmente como a extinção dos dinossauros é classificado pelos cientistas como a extinção do Cretáceo-Paleógeno. Esse evento não apenas marcou o fim do período Cretáceo, mas também encerrou um ciclo geológico de cerca de 200 milhões de anos chamado Era Mesozoica, dando início à Era Cenozoica na qual vivemos hoje. Contudo, não foram apenas os dinossauros que desapareceram. Grandes répteis marinhos e até mesmo moluscos ancestrais, como os amonoides, que habitavam os oceanos desde o período Devoniano, foram completamente extintos. Praticamente toda a estrutura do ecossistema foi destruída. Porém, mesmo sendo uma extinção de grandes proporções, não foi a mais devastadora da história. No período Permiano, cerca de 90% das espécies marinhas e 73% dos vertebrados terrestres foram exterminados. Muito antes disso, no Ordoviciano, outra extinção em massa também causou um grande impacto. E ainda mais distante no tempo, um evento de proporções colossais alterou drasticamente a composição da atmosfera terrestre, modificando toda a biosfera. Além dessas, houveram várias outras extinções globais, como a da biota ediacarana ou da biota de Burgess Shale, em que espécies inteiras desapareceram sem deixar descendentes. Para se ter uma noção da escala, imagine se todos os seres vivos da Terra sumissem repentinamente e uma nova vida surgisse do zero. Mas por que a extinção do Cretáceo-Paleógeno se tornou a mais conhecida? Isso ocorre porque os cientistas possuem muito mais informações sobre esse evento em comparação com os outros. Qualquer pessoa já ouviu falar sobre a extinção que dizimou os dinossauros, mas poucos conhecem a catástrofe do Permiano que extinguiu os gorgonopsídeos. Agora, vamos ao que se sabe sobre o asteroide. Atualmente, os pesquisadores concordam que o impacto foi o principal responsável pela extinção, mas a ideia de que tudo ocorreu instantaneamente está equivocada. Por outro lado, alguns especialistas acreditam que uma pandemia pode ter contribuído para a destruição da fauna terrestre. Essa teoria possui certa lógica, mas é assunto para outro vídeo. O que sabemos com certeza é que o planeta passou por uma catástrofe gigantesca, mas a extinção foi um processo gradual, que levou anos ou até milhares de anos para se completar. Graças à geologia, podemos reconstruir o passado e entender o impacto que mudou o rumo da Terra, afetando não apenas os dinossauros, mas também os mosassauros, plesiosauros e os pterossauros que dominavam os céus. No final do Cretáceo, apesar de os répteis gigantes estarem no topo da cadeia alimentar, os mamíferos e as aves primitivas já demonstravam sinais de evolução. Ainda assim, não eram capazes de superar os grandes dinossauros até que o asteroide mudou tudo. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que o impacto ocorreu há 65 milhões de anos, mas estudos recentes indicam que pode ter acontecido 1 milhão de anos antes dessa estimativa. O asteroide tinha aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro e caiu na península de Yucatán, no atual México, formando a cratera de Chicxulub. Além disso, uma outra estrutura, chamada Cratera Shiva, localizada no oceano próximo à Índia, pode ter sido causada por um fragmento desprendido do asteroide principal, antes da colisão. Se esse corpo celeste tivesse atingido o oceano, teria causado um tsunami colossal, mas o verdadeiro desastre foi o fato de ele ter caído em terra firme. O impacto gerou uma explosão devastadora, lançando imensas quantidades de rochas ao espaço, que retornaram à Terra em forma de uma chuva de fogo
incendiando grande parte do planeta. Muitos animais morreram nesse momento, mas o pior ainda estava por vir. Com a liberação de uma densa camada de poeira na atmosfera, a luz do Sol foi bloqueada por anos, causando um longo inverno global. A temperatura despencou, as calotas polares cresceram e a fotossíntese foi interrompida, levando à morte em massa das plantas. Sem alimento, os dinossauros herbívoros morreram de fome e os carnívoros que dependiam deles também pereceram. Esse período de escuridão e frio durou anos, talvez até décadas. Quando finalmente os céus se abriram e a luz do sol voltou a iluminar a terra, a paisagem era desoladora. Florestas destruídas, carcaças de animais espalhadas por todos os lados, mares repletos de esqueletos de criaturas marinhas. O planeta se transformou em um imenso cemitério, mas apesar da destruição, alguns seres conseguiram sobreviver. Pequenos animais que se alimentavam de restos orgânicos, plantas resistentes e organismos capazes de suportar temperaturas extremas conseguiram se adaptar e prosperar. Ao longo da história, grupos dominantes da fauna terrestre foram substituídos várias vezes. No período Carbonífero, o planeta era dominado por insetos gigantes e anfíbios colossais. Já no Permiano, os sinapsídeos tomaram a dianteira, entre eles os gorgonopsianos, que eram predadores formidáveis. Porém, apenas um grupo desses sinapsídeos sobreviveu à extinção do Permiano: os sinodontes. Pequenos, ágeis e adaptáveis, eles se tornaram os ancestrais dos mamíferos. Durante a Era Mesozoica, esses pequenos mamíferos viveram discretamente, à sombra dos dinossauros, alimentando-se de insetos, ovos e restos de alimentos. Um desses pequenos mamíferos primitivos foi o Adelobasileus, um animal semelhante a um rato. E foi após a extinção dos dinossauros que seus descendentes finalmente tiveram a chance de evoluir e conquistar o mundo. Apenas 100 mil anos após o impacto, a diversidade dos mamíferos dobrou. E em 700 mil anos, já haviam surgido as primeiras espécies de grande porte. Entre os sobreviventes desse evento, estava um primata primitivo chamado Purgatórios, um pequeno animal que viveu na América do Norte e pode ter sido um dos ancestrais dos primeiros primatas. Com o fim dos dinossauros, os mamíferos puderam se expandir e evoluir sem concorrência, dando origem, milhões de anos depois, à linhagem dos seres humanos. Por isso, embora a extinção dos dinossauros possa parecer um evento trágico, ela abriu caminho para que os mamíferos dominassem a Terra, culminando no surgimento da humanidade. Se o impacto nunca tivesse acontecido, será que nós estaríamos aqui hoje? O vídeo de hoje termina por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos fascinantes. Muito obrigado por assistir e até a próxima!